que eu tive fundamento... Ah, teve fundamento técnico, tá, mas se tiver, se não tiver, não interessa, eu voto do jeito que eu quiser, né? Imunidade parlamentar, a imunidade tá parlamentar, né? Imunidade material. E agora, se vai lá, puta, o Kim, a mulher do Kim tem 129 milhões de reais em contrato com um banqueiro, ele vai lá, encontra o banqueiro pergunta se ele vai conseguir bloquear as ações contra ele, né? Aí é outra coisa, não tem nada a ver com o meu voto. Foi no dia que deu a merda que ele perguntou se... No dia que ele seria preso, acho que pela primeira vez. Quando ele estava indo para Dubai. E ele manda... alguma coisa sobre bloquear, não especifica o quê. Conseguiu bloquear, ele pergunta, né? Se você lembrar pelo contexto, fatos, o que vocês acham? Se você lembrar os fatos, quando começou a discussão sobre o Banco Master, o Vorcaro foi preso a primeira vez lá atrás no aeroporto indo para Dubai no seu próprio jato. Então ele sabia que algo aconteceria. Ele não saiu correndo para pegar o seu próprio jato para ir para Dubai porque ele teve um estalo que ele queria ir passear em Dubai. Ele sabia que a operação aconteceria. Informação privilegiada. Exatamente. Neste mesmo contexto, nesse mesmo período, neste mesmo cronograma, há essa mensagem que ele pergunta: olha, você conseguiu bloquear aquela situação ou não conseguiu? É óbvio que o bloquear a situação por si só é só um elemento, é um ponto de partida que a Polícia Federal precisa desenvolver. Mas para quem olha de fora, diante de todo o resto que nós acompanhamos, é muito estranho. No mesmo dia que ele estava fugindo, que ele sabia que algo aconteceria, ele manda uma mensagem para o ministro perguntando se algo foi bloqueado. Pelo menos dúvidas bastante razoáveis todo mundo tem em relação a isso. E a gente, enquanto sociedade, precisa de uma resposta. E tem ministro, o que é isso? Toda a questão prévia ao questão pedido não de prisão, é, né? a questão não é acusar o Alexandre de qualquer coisa, é só ter as explicações, tá? Você tá envolvido em várias coisas, seu nome tá citado, e aí? Qual é a tua versão? Porque ficar quieto não pode. Não dá, não tem condições. Exato. Porque... Vilela, você tá falando... Né, não, porque ficar quieto parece que é assim... Vou deixar o negócio rolar, não é comigo, porque parece que não é com ele, né? Porque eu vou colocar 2 pontos aqui. Primeiro, essa postura de ficar quieto foi o que o Toffoli fez, né? Aí depois ficou tão insustentável que ele falou, não, sou o sócio, né? Mas não tem nada de... Depois eu queria que a gente colocasse o Toffoli e explicasse também... Eu ia até pôr uma pimenta sócio, sobre né? isso. E o outro ponto que você falou, não se trata de acusar o Alexandre de Moraes. Olha, eu vou falar por mim, não pelo Vilela. Então, Alexandre de Moraes, se for prender alguém, me prenda, não prenda o Vilela. É de acusar, sim, gente. Pelo amor de Deus. Alguém acha que o Alexandre de Moraes não tá envolvido no escândalo do Banco Master? O cara tem essas reuniões de feriado junto com o Daniel Vorcaro, tem a troca de mensagens que ele coloca, coloca de visualização única, muita tem um contrato evidência, né, cara? injustificável da mulher dele com 129 milhões de reais. E tem outro ponto. A quebra também mostrou o Vorcaro puto com o Diário do Centro do Mundo, que ele queria comprar por 100 mil reais, e o Diário do Centro do Mundo, inclusive, atacou o Banco Central a mando do Vorcaro. E aí teve uma matéria no DCM que ele não gostou, aí ele fala, vou foder esses caras, colocar no inquérito das fake news. Quem que é o relator? O Alexandre de Moraes. Ou seja, é o Vorcaro falando abertamente que ele tem influência no inquérito que o Alexandre usa pra perseguir adversário político. Então assim, me desculpa, da minha parte, tô acusando sim o ministro Alexandre de Moraes, tá envolvido no escândalo do Banco Master, e na minha avaliação, o Alexandre de Moraes tem que ser preso. Porque, assim, é tão evidente, é tão patente. É isso que eu ia falar. A acusação, porque tem tantas evidências, tantas coisas que apontam pra ele, que realmente tem que ser investigado. E no caso de ser investigado, quem investiga? Mas posso pôr uma pimenta a Polícia nisso? Federal, como ela tá fazendo, e quem denuncia é a Procuradoria-Geral da República. A minha avaliação, que tem uma briga institucional agora, né? A Polícia Federal... E no ano de eleição, né? A Polícia Federal tá vazando coisas, por quê? Porque o único instrumento que ela tem para fazer a investigação sobreviver é ter pressão popular e repercussão na opinião pública. Porque se depender da PGR, não vai andar nada. Se depender do Davi Alcolumbre, não vai andar nada. Explica pro pessoal por que se depender da PGR não vai andar. Porque a Procuradoria-Geral da República tem uma relação muito próxima com os ministros do Supremo, né? O Paulo Gonet, ele é um procurador muito próximo dos ministros do Supremo. Inclusive, ele deu um parecer contrário à decisão do André Mendonça, salvo engano, de prender o Vorcaro. Foi isso que a PGR deu parecer contrário. Então, olha só, o órgão acusador, com tantas provas de que o Daniel... Com mensagem do Daniel Vorcaro dizendo que tem capanga pra quebrar jornalista fingindo que é assalto, com esse nível de prova de que ele é um gangster, a Procuradoria-Geral da República, que geralmente, aí o Cássio vai saber dizer com muito mais propriedade do que eu, é o órgão que, assim, às vezes quer acusar quando nem deve. Sim. Né? É o órgão mais, digamos assim, agressivo
ponto, quando é um banqueiro poderoso, fala, não, pô, não tem que prender, ele só tá mandando arrebentar um jornalista, pô. Cara, Olha, coisa de máfia. A desculpa é que o André Mendonça deu 72 horas para a PGR se manifestar. E eles falaram, não, é muita coisa para ver aqui, 72 horas não dá tempo. Meu amigo, se você vê dois fragmentos de todo o contexto, eles olhariam ali e falaram, não, realmente é para prisão. Você não precisa olhar tudo e ter uma certeza maravilhosa, não. São justamente os fatos que conduzem a isso. Então não tem como a PGR falar, não, 72 horas eu não consigo manifestar. Isso é uma loucura. Eu acho que são 2 pontos aqui. Primeiro, a PGR. O Procurador-Geral da República é nomeado, apesar de ser um procurador federal de carreira, ele é nomeado pelo presidente da República, é submetido a uma sabatina no Senado na mesma dinâmica, numa dinâmica muito parecida com os ministros do Supremo Tribunal Federal. E até, se a gente olha para a sessão plenária do Supremo, é algo visual, mas é muito simbólico, o Procurador-Geral da República fica sentado ao lado do presidente do Supremo, vestindo uma toga muito parecida com a deles. Então há um convívio próximo e diário do Procurador-Geral da República com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Em segundo lugar, o Procurador-Geral da República e os promotores de justiça Brasil afora, o nome, promotor de justiça, eles não deveriam ser promotores de acusação. Eles deveriam fazer uma análise do contexto judicial, jurídico e tomarem um posicionamento a favor da sociedade ou a favor daquele que é investigado. Mas não é. Quem vive o direito no dia a dia sabe isso. Eles são muito mais promotores de acusação do que promotores de justiça propriamente. E aí, de repente, aparece um caso como esse, com uma robustez de provas enorme. Ele vai lá e fala, não, mas talvez não seja o caso. Em 99% das hipóteses, se não fossem essas as partes envolvidas, ele teria pedido a prisão preventiva. É fato. E é fato pautado em jurisprudência do Supremo, em estatística de decisão da própria Procuradoria-Geral da República, então não condiz a posição dele com o que acontece no dia a dia. Em segundo lugar, se você me permite, Vilela, eu vou pôr uma pimenta aqui.